Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Quando as mulheres descobrem que estão grávidas, um dos primeiros exames, que tem que ser feito é a ultrassonografia. E tem muitas dúvidas em relação a esse tema. Quem vai esclarecer tudinho pra gente é a doutora Alessia Cecchini, que é ginecologista, obstetra e especialista em ultrassom da mulher e fetal. Bom dia, Alessia. Obrigada pela presença aqui. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Quando a gente fica grávida, eu acho que depois do exame de sangue, o exame de ultrassom é o mais importante. Sim, com certeza. O primeiro ultrassom, principalmente, é muito importante para a gente poder justamente ver se está no lugar, a gestação dentro do útero, bonitinho, se está correndo tudo bem o início da gestação e principalmente para datar a gestação e fazer toda a programação do pré-natal da gestante, né? É ele que data mesmo a gestação mesmo. Eu estou de 2 semanas, estou de 3 semanas. Isso. A partir do momento que a gente vê o embriãozinho, em torno de 5 semanas e 4 dias, até 6 semanas, quando a gente já consegue enxergar o embrião, a gente consegue datar tantas semanas e tantos dias. E é a partir disso fazer toda a programação, né? O sexo do bebê, que é aquela pergunta que não quer calar, né? Quando que é possível identificar? E hoje em dia tá tão na moda, né? Vou emendar na pergunta do tal do chá revelação, que tem mamãe que não quer saber o sexo. Como é que vocês, médico, né? E você que é especialista em ultrassonografia, lida com isso? Bem, o sexo fetal é sempre a maior curiosidade que toda gestante tem. Não só a gestante, mas a família. Às vezes até a família é mais ansiosa do que a gestante para saber o sexo. Todo mundo quer comprar coisa, todo mundo quer se programar. Verdade. Existe também o evento do chá revelação, de muitas maneiras, só com a família ou eventos maiores. De fato, o sexo fetal, ele é a primeira pergunta, talvez, né? Uhum. E a gente consegue detectar a partir das 16 semanas de gestação. Por quê? A genitália externa termina de se formar no bebê com 16 semanas. Uhum. Então, para a gente dar certeza, né, a partir das 16, existem exames de sangue, que você faz a sexagem fetal, você colhe o sangue da mãe e é possível detectar o sexo a partir de 8 semanas de gestação. Não sabia. No entanto, apesar de ser a maior curiosidade, o que mais a gente precisaria pensar é, de fato, se tá tudo bem? Tá tudo bem com o meu bebê? Tá desenvolvendo legal? Né? Tá com os 2 braços, 2 pernas, a cabeça? Todos os dedinhos. Todos os dedinhos, tá no lugar certo, tá desenvolvendo, tá crescendo bem. Isso é o mais importante, Sim, né? sim. Mas, de fato, o sexo causa um frisson, né? E quantos e quais são os ultrassons, então, que são indispensáveis durante toda a gestação? Bem, pela OMS, são 3 ultrassons. Então, o primeiro trimestre, que a gente falou logo no início, para datar a gestação, ter certeza que não é uma gestação fora do útero, ou uma gestação que não está evoluindo bem. E até 10 semanas de gestação, você faz esse exame, geralmente ele é via vaginal, porque está bem pequenininho. O segundo ultrassom essencial seria o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, entre 11 semanas e quase 14 semanas, que a gente vai ver o início de algumas malformações, caso elas existam, mas principalmente detecção de síndromes, principalmente a síndrome de Down. Tá. E o terceiro ultrassom essencial seria o morfológico do segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, em que a gente consegue ver anomalias da formação anatômica do bebê, malformações fetais e, de repente, às vezes até suspeitar de alguma síndrome. No entanto, existe também um protocolo para, pelo menos, fazer mais um ultrassom após as 28, 30 semanas para acompanhar a vitalidade do bebê, se está crescendo bem, o líquido, a evolução da placenta e tudo mais. Tem problemas que são detectados nessa fase, no ultrassom, e que você consegue, né, depois que o bebê nasce, fazer correções? Por exemplo, a gente ouve falar muito probleminha no coração, esse tipo de coisa. Sim, existem muitas malformações que nós conseguimos detectar nos ultrassons durante a gestação e muitos conseguem dar uma continuidade logo imediata no pós-natal ou para uma cirurgia fetal, uma cirurgia do bebê ou para uma cirurgia ou para um tratamento medicamentoso, como cardiopatias. Então, já programar a equipe pediátrica, a cirurgia cardíaca pediátrica, no caso de uma cardiopatia fetal, por exemplo. Existem até mesmo algumas malformações que podem ser corrigidas
dentro do útero, como algumas é alterações verdade. da coluna. E assim, a gente detecta bem precocemente, encaminha para o serviço especializado aqui no Brasil e é feito a cirurgia fetal. Isso muda demais a qualidade de vida do bebê futuramente, né? Para você ver a importância, você que é gestante, de ter esse acompanhamento com a ultrassonografia. Tem aquela 3D que está bastante na moda, ela é indispensável ou é mais assim uma forma da mamãe já conhecer o seu bebezinho dentro da barriga? Bem, a 3D, ela é muito incrível, né? Ela surgiu na década de 80 com o intuito de conseguir ter uma outra percepção do bebê dentro do útero da mãe. Ela não é essencial, né? A 3D. No entanto, ela pode se tornar muito útil e complementa, principalmente em detecções de algumas malformações, né? Tá. Mas é claro que existe também o 3D para suprir aquela curiosidade de como serão as feições do bebê. Então, ela tem essas duas funções, tanto de complementar diagnósticos de malformações fetais, como também de trazer um pouco mais de realismo, né? A como que vai ser o seu bebê que já está chegando, né? Salvo engano, a filhinha do Thiago Leifert, eles começaram a detectar aquele probleminha numa ultrassonografia 3D. Não sei se você acompanhou esse caso, mas ela também tem esse nível de precisão mesmo, né? Exatamente. Às vezes você detecta no 2D, que é aquela imagem branca e preta, por exemplo, algum defeitinho de coluna, aí você usa esse recurso de 3D ou até mesmo 4D. O 4D é o 3D em movimento, né? Nossa, que legal. Assim, ao vivo, vamos dizer assim, você consegue mudar o ângulo de ver a coluna, às vezes ver onde é que está aquele defeitinho. Então, com certeza, complementa a análise, né, do diagnóstico. Alessia, antigamente, acho que na época que eu engravidei, né, minha filha tem 25 anos, a gente tinha um mito de que ultrassom faz mal pro bebê, é um som que vai lá. Como é que a ciência explica hoje tudo isso? E, por conta disso, existiria uma limitação do número de exames a serem realizados? Bem, é uma pergunta que é muito pertinente e muitos pacientes me perguntam, porque são tantos os exames de complementação, principalmente que usa raio-x, a gente fica com medo. Será que vai fazer mal para o meu bebê? Na verdade, não. O ultrassom usa ondas de som. É a mesma coisa que nós estamos conversando, a gente está ouvindo música, isso não faz mal. Nem em vários números de ultrassons isso não vai fazer. Por quê? O bebê não vai escutar, a gente não escuta. Porque como nós temos uma frequência mais baixa de audição no ser humano, e ondas de som do ultrassom são frequências altíssimas, então o bebê não escuta, não há vibração, não faz mal algum, tem zero radiação, porque não é raio-x, são só ondas de som mesmo. Então, uma tecnologia muito confortável e pode ser feita quantos ultrassons a gestante quiser fazer durante a gestação. Maravilha! Adorei sua entrevista, doutora Alessia Cecchini. Muito obrigada pela sua presença, Obrigada. viu?